Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Como não se perder, né, nesse processo? Eu acho que, em primeiro lugar, mergulhando no autoconhecimento para daí entender qual maquiagem vai te servir. E não o contrário. Não é você servindo a maquiagem ao tutorial, né? Por isso que eu critico um pouco esses tutoriais, assim, de YouTube. Às vezes a gente fica seguindo lá uma deusa do YouTube. Existem coisas incríveis, fabulosas no YouTube. Mas quando a gente tá falando de rosto, formato de rosto, tamanho de boca, de olho, proporção, a gente não pode olhar uma outra pessoa se maquiando e ensinando no rosto dela. A gente tem que olhar o nosso rosto e aplicar, fazer isso dessa técnica ser aplicada. Por isso que, né, a automaquiagem, ela é uma técnica aplicada, porque é só você, Thaís, que tem esse formato de rosto, esse olho, esse rosto, isso tudo. Então, para não se perder de si mesma no processo de automaquiagem, mergulho de autoconhecimento em primeiro lugar, com certeza. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá. No Instagram é @genteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Temos também canal no YouTube com todos os episódios do podcast. Assine esse podcast no aplicativo em que você está ouvindo agora para saber quando tiver episódio novo. E dependendo de onde está ouvindo, nos dê 5 estrelas já para ajudar esse podcast a chegar para mais gente. Hoje vamos falar sobre maquiagem. Nossa, mas tem tanta coisa para falar assim sobre esse assunto, Thaís? Tem, gente, acredite. E o papo vai ser bom, viu? Não vamos falar de dicas para se maquiar, não. Até porque ficaria um pouco difícil aqui apenas em áudio, né? Mas aguarde para saber a convidada do dia, porque lá no perfil dela, sim, tem muitas dicas para você. Aqui no podcast vamos falar sobre como a maquiagem influencia na autoestima da mulher. Como ela pode ser um meio para se autoconhecer e encontrar o auto-amor. Vamos também falar um pouco sobre que tipo de maquiagem e cores usar em cada ocasião, além da imagem que cada cor passa. Olha, o papo vai ser gostoso demais, porque já conheço a convidada pessoalmente e quando a gente se junta, a gente disputa quem fala mais, né, Helena? Então a convidada de hoje é Helena Coloma. Se apresente aqui, por favor, primeiro. Quem é você? Eu já faço parte aí do casting, né, do podcast, porque é a minha segunda participação. Estou muito grata de estar aqui novamente. Prazer a todas as ouvintes. Meu nome é Helena Coloma. Sou maquiadora profissional e trato da maquiagem como uma ferramenta de resgate aí de auto-amor, de potência feminina. Então, a gente une muitas coisas a essa brincadeira de se pintar, né? Com cores, texturas e pincéis. E é sobre isso que a gente vai falar. Queria agradecer você, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Amando estar aqui uma vez. Olha, pra quem quiser ouvir o outro episódio dela, é o terceiro. Olha que a gente já tá no 80 e trarará, né? Mas foi o terceiro episódio, lá do comecinho da primeira temporada, foi com ela sobre mãe solo e os perrengues todos, né, que a mãe solo passa, porque ela é mãe de duas crianças. Quantos anos eles estão agora? Bom, agora o Ian vai fazer 5 e Naná e Naê. Inclusive, olha lá, eu e a Thaís, a gente fala que a gente tem tudo a ver, porque é mesmo, entendeu? As nossas nasceram quase na mesma época e chamam Inaê, né, as duas. E a Naná, ela tá com 3 anos e meio. Então, na época, eles eram mais bebezicos, né, mas sigo aí na labuta da maternidade solo, aquele papo foi muito lindo mesmo. Mas hoje falaremos... Eu falo assim, ó, meu place, né, minha galera é muito mãe, esse assunto maternidade é muito meu lugar de fala também. Mas... falar sobre maquiagem realmente é aí a minha grande habilidade, né? É onde eu realmente manjo demais. Então vamos começar já falando aqui da maquiagem, Helena. A história da maquiagem, vamos começar por ela, né? Claro que a gente não vai ficar, né, numa aula de história aqui, uma coisa maçante, mas a gente vai passar um pouco aqui pela história, justamente para a gente mostrar primeiro que a maquiagem é uma ferramenta usada há muitos anos, né? E não apenas para beleza. Qual que é a história dela? Como que ela surgiu?
Sim, eu brinco, né, que antes mesmo da gente ter um termo, da gente falar sobre maquiagem, a humanidade já se maquiava. Então, quando a gente fala de maquiagem, a gente está falando realmente de traços de cultura e de construção social. Quando a gente era lá da época das cavernas, a gente já se pintava, a gente já se utilizava de signos não verbais para expressar coisas através de elementos visuais. Então, a gente se pintava já desde muito, muito, muito tempo, né? E ao longo da história da humanidade, você percebe a presença da automaquiagem, né? Muito forte em vários momentos. Então, se a gente resgata, né, muito o primeiro registro do batom vermelho, eu não vou saber falar a data exatamente, que realmente faz muito tempo. Era de uma Cleópatra que foi desmumificada, né, há muito tempo atrás, e aí se descobriu que ela já passava batom vermelho para se impor, assim, com mais autoridade, né, perante ali seus súditos e tudo mais, com uma substância que sai do besouro preto, de um besouro determinado lá, se você espreme o tadinho do bichinho, uma substância vermelha, e ela se pintava, passava batom vermelho, e depois tem muitos registros dessa técnica, né, através dessa pintura. Temos também muitos registros de pessoas que foram para a guerra, né, então na época que tinham grandes guerrilhas e tudo mais, os gregos, né, eles pintavam, usavam um carvão mineral para pintar o olho, embaixo, em cima, né, para deixar esse olhar assim mais marcante, trazer uma fúria através dessa comunicação não verbal, né? Temos também muitos registros na época da Europa antiga, que a gente precisava, a humanidade, né, precisava de certa forma fazer uma dicotomia social, né, a construção de fato, né, da cultura e da sociedade através dos signos não verbais. E aí naquela época todo mundo consegue visualizar essa imagem na cabeça quando as pessoas passavam um pó muito branco no rosto e tinham aqueles penteados gigantes, né? Para realmente se diferenciar de quem trabalhava no campo, de quem trabalhava na lavoura. Então era também um signo aí social de poder aquisitivo, né? Então a bem da verdade é que a gente se pinta e a gente se maquia desde os primórdios. Ainda mais aqui falando de Brasil, um país de terra indígena, né? Que é mais do que os indígenas quando a história quando a gente fala, né, de pintura corporal. Então dependendo da estação do ano e da ciclicidade aí da natureza, os índios se pintam de uma maneira, né, através de cupuaçu e muitas coisas provenientes aí do natural. Então, a bem da verdade é que a gente acha que maquiagem é uma coisa fútil, que maquiagem é uma coisa contemporânea, inclusive, e que maquiagem é uma coisa só do universo feminino, mas a verdade é que maquiagem é história pura, é construção da sociedade, é construção da humanidade, e a gente se comunica através dela desde os primórdios. E hoje em dia ela é considerada assim uma grande aliada para ajudar na confiança da mulher, né? Por quê? Porque é o seguinte, se a gente, inclusive, né, pegando um pouquinho desse gancho do que a gente acabou de dizer, né? Se a gente entende que maquiagem ela é uma expressão de uma sociedade, de uma elite, de uma comunidade, né, de uma determinada tribo e etc., a gente realmente consegue constatar que a maquiagem ela expressa, ela comunica. Sem você abrir a sua boca, você coloca elementos ali visuais que realmente causam uma sensação, um sentimento em quem te vê. Então, partindo desse princípio, a gente realmente consegue imprimir signos não verbais através da maquiagem. Através de linhas retas, de arquear a sobrancelha, de imprimir determinadas cores. Então, a maquiagem, além desse contexto histórico, ela é muito estudada também dentro do campo da neurociência. É possível, sim, causar sensações para quem te vê, então, para o universo que está ao seu redor, e principalmente, e aí que para mim, na minha opinião, é a grande magia, né? Eu acho que, inclusive o título do podcast, eu acho que tinha que ser Maquiagem, uma ferramenta de poder pessoal. Por quê? Porque vou até anotar aqui. Anota! Além do que as pessoas ao seu redor conseguem realmente
sentir ao te ver maquiando com intenção, né, de posicionamento, você também, o seu próprio cérebro, também faz essa leitura quando você cruza no espelho. Então, existem algumas maneiras, a gente pode até falar, algumas diquinhas bem básicas, assim, mas existem alguns tipos de traços que a gente imprime na maquiagem que expressam autoconfiança, expressam autoridade, presença, inclusive um pouco de distanciamento, sabe? No sentido de, me respeita que aqui estou no meu lugar e aqui eu sei do que eu tô falando, então não, a gente não tá no mesmo patamar. Isso é muito importante para a mulher em mercado de trabalho, né? Ocupando espaços de liderança. Então, para mais do que dizer para os outros o que eu tô querendo me posicionar através desses signos não verbais, eu digo para mim mesma quando eu cruzo com a minha imagem no espelho. E aí que eu acho que mora o grande poder, porque ela é sim uma ferramenta de transmutação. A nossa mente é muito inteligente e muito mais inteligente que o nosso cérebro, né? A neurociência fala muito sobre isso, sobre as leituras que a gente faz de nós mesmas ou das pessoas que nos cercam em questão de segundos. Então o cérebro, ele bate o olho, leva cerca de 7 segundos apenas, para você fazer uma leitura e tirar uma opinião do que você acha do outro através só da imagem dele. Então, imagina o poder, a potência que tem isso de transmutação de energia quando você está realmente ou passando por um processo de depressão ou no puerpério. Mães! Eu sei que aqui no podcast a gente tem muita mãe, né? No podcast da Tá, temos muitas mães que vão eventualmente escutar a gente. Então, se pintar, camuflar uma olheira de uma noite mal dormida, passar um trenzinho assim na bochecha, carinha de saúde, uma cara de vigor, vai sim mandar mensagens para o seu cérebro inconscientes, nada de ser consciente, é realmente da neurociência. A gente vai bater o olho e mandar mensagens para nossa mente, que é diferente do nosso cérebro, de que estamos sim descansadas, estamos saudáveis, estamos aí com o olhar aberto, né? Então, um rímel abre teu olhar. Então, é sim uma ferramenta de poder pessoal quando você se apodera dessas técnicas, né, para colocar ela no mundo de uma maneira intencional, como posicionamento de imagem mesmo, sabe? Dá uns exemplos pra gente que você falou, se quiser eu posso dar uns exemplos aqui, então dá uns exemplos, por exemplo, tanto em que ocasiões, né, que tipo de maquiagem, que ocasiões, o que aquela maquiagem passa de imagem. Sim, vamos lá. Aí a gente já entra no campo da imagem pessoal, tal. Então, o que é, né, esse universo da imagem pessoal? É, de fato, você se vestir, se colocar, se portar e se maquiar, né? Tudo em você comunica. Existe uma mulher fantástica, uma estudiosa de Harvard, inclusive, que fala muito sobre postura corporal, né? E depois de muitos anos de estudo, é uma socióloga, ela afirma que 7% do que você entende da mensagem que eu tô te dizendo agora, Thaís, por exemplo, é o conteúdo que eu tô falando, é de fato o que eu estou falando. E todos os outros % se dá através da minha comunicação. Então, como eu falo, o meu tom de voz, a velocidade da minha voz, a altura da minha voz, barra a imagem que você está vendo aqui de mim. Então, a maneira que eu coloco o meu ombro, minha mão, né, a maneira como meu corpo se comunica, diz muito mais do que o que de fato eu falo para você aqui. Então, se você parar para pensar que as pessoas entendem da gente muito além do que o que a gente fala, dá para explorar muito esse campo da imagem pessoal para se posicionar no mercado de trabalho, né? Principalmente nós mulheres que temos aí questões tão sérias com relação a cargos de liderança e de ser respeitada, né? Com relação à nossa intelectualidade. Então, dá sim para a gente se utilizar de signos para colocar mais autoconfiança, né? E aí, nesse universo da imagem pessoal, existem basicamente duas imagens assim que a gente consegue passar, né? Então, vamos colocar assim a imagem da mulher muito autoconfiante, que tá ali num espaço de fala, ocupando, né, com autoridade esse espaço de fala e realmente quer causar essa impressão de um pouquinho mais de distanciamento, né? Então, nesse caso, é muito legal da gente pensar em construir nossa imagem pessoal através de um cabelo mais reto, tudo que é retilíneo. Então, por isso, roupas de alfaiataria, né, que tem aqueles cortes mais retos, cabelo dividido ao meio e ele mais liso. E na maquiagem, a mesma coisa. Então, uma sobrancelha um pouquinho mais arqueada, mais marcadinha, nos ângulos, mais angular, né?
o esfumado, em vez da gente fazer um esfumado marronzinho mais bolinha, mais redondinho, a gente faz um esfumado um pouquinho mais puxado, assim, do canto externo em direção ao cabelo aqui, sabe? Tô tentando me fazer para quem tá ouvindo. Mas a gente faz um esfumado um pouquinho mais angular, porque tudo que é linha reta, tudo que é angular, o cérebro entende como mais sério, mais autoritário, um pouquinho mais, sabe? E imprime a autoconfiança. O batom vermelho também é um grande aliado para mulheres aí no campo da liderança. Porque, embora ele, sim, seja também um elemento que desperte aí um pouquinho da coisa da sedução, né, do amor, realmente o vermelho é a cor da paixão, né? A neurolinguística também explica muito as sensações que as cores nos trazem, né? Existe aí o campo da psicologia das cores. Porque é uma cor que deixa a gente alerta. É uma cor que deixa a gente pronta para correr, para fazer qualquer atividade que envolva muita emoção. Então, também é uma cor que traz muita atenção, retenção da atenção. Então, se você se utiliza do batom vermelho, unindo outros sinais, né, outros elementos, como a sua vestimenta, o seu comportamento, a sua postura, você consegue, sim, imprimir muito mais respeito, a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Você causa essa imagem de realmente. E isso tudo não é assim, Thaís. Ai, nossa, eu acho isso da Helena. Isso é cerebral. As pessoas nunca vão saber que você se utilizou de 1000 elementos para estar mais autoconfiante naquela palestra, por exemplo. Mas, inconscientemente, é a sensação que você vai passar para elas. E elas vão pensar, né? Nossa, essa mulher, ela sabe do que ela tá falando. Nossa, essa daí domina o assunto. Embora só 7% do que você, de fato, fala, o conteúdo, né, que você realmente expressa, é o que a pessoa se conecta. Por outro lado, então vamos para uma outra esfera agora, né? Só para a gente conseguir ilustrar muito bem. Por outro lado, se você é uma médica, se você é uma psicóloga, uma médica pediatra, uma psicóloga, se você é uma pessoa que realmente precisa passar uma imagem de segurança, de conforto, de acalento, de tipo, né, vem cá, um colo, um abraço, uma coisa mais familiar, eu não vou fazer um delineado de gatinho, de ponta muito grande, usar uns cílios postiços muito angular, nem vou passar um batom vermelho que me causa esse impacto, sabe? Eu vou, então, usar e abusar de linhas curvilíneas. Então, aí sim, a gente bota um cabelo enrolado, um cabelo, né, com mais cacheado, mais de lado, assim, mais solto. A gente bota uma manga mais bufante, um vestido mais floral de bolinha, mais cheinho, rodado. Outra coisa que passa também essa imagem aí de muito conforto, é tudo mais redondinho. Então, eu vou fazer o esfumado, eu faço aquele esfumado bem bolinha, dentro ali da pálpebra. Vou passar alguma coisa na boca, um gloss, um contorno labial bem levinho. Todos esses signos juntos passam uma sensação de realmente proximidade, de confiança, mas no sentido de conforto, sabe? Então, é por isso que eu falo que a maquiagem é uma ferramenta de poder pessoal, porque ela pode, sim, expressar para o mundo o que a gente realmente quer expressar. A maneira como a gente quer se posicionar através aí é uma ferramenta mesmo, né? E principalmente para a sua imagem no espelho. Eu acho que é aí que rola realmente a grande magia, sabe? Tá insegura? Faz a maquiagem do poder, unindo aí esses vários signos não verbais, e o seu cérebro, sem você perceber, o seu cérebro vai entender essa confiança, essa postura, sabe? E é realmente, ó, magia pura. E a maquiagem também mostra a personalidade da pessoa. Se a pessoa não se maquiar, por exemplo, pensando com esse objetivo, talvez ela se maquiar por ela. Aí aquele tipo de maquiagem que ela usa mostra a personalidade dela? Como que é isso? Totalmente, totalmente. A bem da verdade é que a gente, intuitivamente, a gente é muito mais inteligente do que a gente imagina, né? A gente sempre tem uma tendência a realmente gostar mais das cores, inclusive, que são mais harmônicas pra gente, dos traçados que fazem mais sentido pra gente. E aí existe um outro campo, um universo
universo muito grande aí, né, dentro da automaquiagem, que é realmente suas características únicas, né? Então, a maquiagem, ela sempre tem que partir, principalmente a automaquiagem, né? A gente tem que partir de um ponto onde somos todos seres únicos, absolutamente diferentes, com belezas completamente diferentes, e ela vem para realçar o que já existe em você. Por isso que eu não gosto muito da padronização dos corpos, né? Dessas técnicas de muito contorno, de muita coisa, porque cada pessoa vai ter que se entender para poder se maquiar da maneira correta para ela, tanto para os traços pessoais da natureza dela, quanto para personalidade, como você falou, né? Se você é uma pessoa muito tímida, você não é nada expansiva, você é realmente muito fechadinha, para você não vai fazer sentido cores muito dramáticas, cores que chamam muita atenção das pessoas. Você não vai se sentir completamente dentro da sua essência. E o poder, gente, o poder de qualquer pessoa, por isso que o autoconhecimento é o caminho, né? O poder de qualquer pessoa é você morar dentro da sua essência, né? Do que você realmente é, descobrir quem você realmente é, para viver em plenitude isso. Então, a automaquiagem é um caminho de autoconhecimento, muito profundamente, inclusive nesse sentido que você falou, né? Eu preciso saber quem eu sou no mundo, o que eu quero causar para ficar confortável vestir essa ferramenta, sabe? Vestir essas coisas. E é muito engraçado, porque assim, eu, hoje, né, depois de muitos anos exercendo a profissão e fazendo o meu trabalho, para quem não sabe aí, eu sou professora mesmo de automaquiagem, né, além de ser maquiadora profissional, eu tenho cursos muito voltados para isso e ligando, assim, essa parte mais terapêutica, porque eu percebi, depois de começar a atender, o quanto a maquiagem realmente transformava as mulheres. Elas chegavam de um jeito, assim, sabe? As costas caídas, ai, respiração assim meio bufando. Aí eu falava, senta aqui, mozão. E botava música, boto música, faço até uma meditação meio guiada, assim, de respira fundo, relaxa, esquece o mundo lá fora, pensa em você. E aí a gente vai se conectando durante 1 hora, assim, nessas potências terapêuticas. As mulheres, era absurda a transformação na postura do corpo, sabe? Elas levantavam, a hora que se olhavam no espelho, a coluna ajeitava, o peito se abria, a pessoa, assim, sabe, ocupava uma outra pessoa dentro dela. Porque realmente a gente conseguia resgatar uma união, assim, da beleza unida a outros campos também, né? Porque a beleza por si só, eu acho que ela até falar, né, da beleza ponto final é até um desserviço para as mulheres. A gente precisa ir além, sabe? Ai, eu quero ficar bonita. Beleza, mas o que é esse ser bonita? Para quem? E por quê? Então, quando a gente resgata a maquiagem dentro dessa perspectiva do autoconhecimento e da expressão mesmo da verdade dela, dá pra fazer tanta coisa maravilhosa, principalmente se aplicada a longo prazo, sabe? E quando você maquia outras pessoas, como você então vai conhecer o tipo dela, o jeito, a personalidade para você poder maquiar? Você conversa um pouco antes, porque tem que ser algo dentro, como você disse, né, do jeito dela, senão não vai fazer sentido para ela, né? Exatamente, maravilhosa essa pergunta, maravilhosa. Porque a bem da verdade é que, obviamente, né, e isso aí acho que faz parte da profissão do maquiador, né, a gente vai desenvolvendo um olhar muito clínico e uma sensibilidade muito grande. Quando a gente vê, a pessoa chega, você já tá, vocês nem sabem, mas a gente já tá reparando, assim, no passo que ela deu, nos acessórios que ela usa, tudo nessa pessoa comunica. E quando a gente vai ficando com o olhar mais afiadinho, sabe, você já consegue ver aí mais ou menos o temperamento da pessoa. E dentro existe uma técnica que se chama visagismo, que é basicamente o estudo da composição do formato do rosto, da dimensão dos traços da pessoa, né? E olha que loucura, como eu digo que o cérebro ele é muito inteligente mesmo, né? Dentro do estudo do visagismo, existem 4 temperamentos, basicamente, que são entendidos, né, que são expressados através do formato da sua boca, da sua sobrancelha, da sua dimensão, sabe? Da simetria do seu rosto. E isso é tão verdade que existem muitos estudos que comprovam que a gente se atrai, né? A fêmea ser humano se atrai pelo homem, né? De acordo com o tamanho da sua anca e o tamanho do ombro do homem. Então, existe aí um cálculo inconsciente e de muitos, 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 muitos anos que a gente faz, né, na nossa natureza selvagem, de se atrair mais por quem realmente vai ser como é que a gente fala? Tem um nome pra isso, mas por quem realmente vai ser uma genética perfeita ali de junção com a gente, sabe? Tem mais probabilidade de manter a espécie se a minha anca é do tamanho de tal ombro de tal homem.
E olha então que loucura, a gente realmente faz o nosso corpo expressa muito, sabe, sobre toda a nossa natureza. Então, dependendo da linha, por exemplo, uma coisa que expressa demais comportamento e temperamento é a boca, a parte superior da boca. Então, uma boca muito fininha, normalmente é de uma pessoa um pouquinho mais tímida, um pouquinho mais melancólica, uma coisinha um pouquinho mais fechadinha, sabe? Uma pessoa que tem traços maiores, muito mais expressivos, normalmente são mais expansivas, são mais comunicadoras e etc. Então, para além, obviamente, do ponto zero da conversa, né? Então, Thaís, o que você quer expressar na sua maquiagem hoje? Para onde você vai? Que roupa você vai usar? Como é que vai funcionar? Então, rola sempre, obviamente, essa conversa. Mas o maquiador que se liga e valoriza muito isso de acender a beleza de cada ser humano que passa ali pela cadeira, sabe? Tá sempre ligado, inclusive, no formato do rosto, no visagismo, que expressa muito sobre a sua personalidade, sem você nem abrir a boca. Doido isso, né? Muito. E aí eu fiquei pensando aqui em como não se perder, não perder de você mesma, como você não perder a sua própria essência quando você vai se maquiar. No caso, você já entende, né, de tudo isso, é mais fácil para você enxergar, mas a pessoa que vai se maquiar, porque eu acho que às vezes ela vê uma outra maquiagem, massa, e quer colocar aquilo, mas talvez não seja ela mesma, então talvez, não sei se tem um limite aí, né, do que para a mulher não se perder dela mesma quando ela vai se maquiar, e usar sim a maquiagem como uma aliada, né, e não como uma inimiga nesse sentido. Exatamente. Quando a gente fala de make, tem uma linha meio tênue aí, né, sobre corresponder à cultura da beleza, né, tudo que a gente fala, sempre quando a gente tá falando de beleza, a gente tem que tomar bastante cuidado e trazer bastante pro campo do diálogo e da consciência para entender o porquê que a gente tá fazendo isso, se é para servir esse sistema que sempre cobra da gente a perfeição inalcançável e que tá aí, infelizmente, tão estruturado, né, no nosso subconsciente, que a gente sempre tá caindo nessa armadilha, né? Ou se eu realmente vou para um outro lado que aí responde muito a sua pergunta, que é sobre o autoconhecimento. Então, eu vou me maquiar para quê, né? Eu vou me maquiar para, primeiramente, me posicionar no mundo, né? E conseguir expressar, vai ser uma aliada do que realmente sou. E para desenvolver um caminho de autoconexão, de autocuidado. E aí, então, começa sempre daí. Helena, começa por onde? Por qual pincel? Por qual base? O meu curso, inclusive, é muito isso, assim, as meninas chegam babando, entrando no curso, querendo os tutoriais, os passo a passos e tal, e no primeiro módulo inteirinho do meu curso não tem nada de maquiagem, é só autoconhecimento e montagem de necessaire, né, que a gente realmente precisa para montar nossa necessaire, a gente também precisa se conhecer. Então, envolve todo um trabalho muito legal que você aplica depois para o resto da sua vida, que você aprende para se maquiar, que é entender primeiramente seu estilo. Então, quem é você no mundo, o que você gosta, o que te faz confortável, o que te faz realmente feliz, né, de estar ali vestindo, tanto a roupa quanto a maquiagem, que a maquiagem não deixa de ser algo que a gente veste, sabe? E, em segundo lugar, as suas características pessoais. Então, a gente vai estudar muito profundamente a sua pele. Então, seu tipo de pele, se ela é mista, oleosa, onde que ela tem oleosidade, onde que ela causa cravinho. Segundo lugar, tom de pele. Então, quanto mais perto você tá dentro da escala aí do branco e do preto, né? Então, quão escura ou clara é a sua pele. E, em terceiro lugar, o subtom da sua pele, que tem a ver aí com nível de melanina, cor de veia. A gente estuda várias coisas para entender quais são, dentro de todas as cores do mundo, quais são as que são mais harmônicas para minha beleza. Esse estudo é fantástico, Thaís, é fantástico. Quando você descobre seu subtom e quais são as cores mais harmônicas para você dentro aí da tabela de cores, você, assim, para comprar roupa, para passar esmalte, para pintar cabelo, para passar maquiagem, para tudo, a vida fica muito mais, primeiro, mais simples e realmente a gente se sente muito mais a gente mesma, sabe? Muito mais confortável dentro disso que parte da sua natureza. Então, a sua pergunta foi, né, como não se perder, né, nesse processo? Eu acho que, em primeiro lugar, mergulhando no autoconhecimento para daí entender qual maquiagem vai te servir, e não o contrário, não é você servindo a maquiagem ao tutorial, né, por isso que eu critico um pouco esses tutoriais, assim, de YouTube, às vezes a gente fica seguindo lá uma deusa do YouTube, existem coisas incríveis, fabulosas no YouTube, mas quando a gente tá falando de rosto, formato de rosto, tamanho de boca, de olho, proporção, a gente não pode olhar uma outra pessoa se maquiando e ensinando no rosto dela. A gente tem que olhar o nosso rosto e aplicar, fazer isso dessa técnica
ser aplicada. Por isso que, né, a automaquiagem, ela é uma técnica aplicada, porque é só você, Thaís, que tem esse formato de rosto, esse olho, esse rosto, esse tudo. Então, para não se perder de si mesma no processo de automaquiagem, mergulho de autoconhecimento em primeiro lugar, com certeza. A gente tá falando de se autoconhecer para depois se maquiar, né? Mas a maquiagem, ela também ajuda, também tem esse caminho inverso, a maquiagem ajudar no autoconhecimento, porque quando a gente fala até de auto-amor, que é uma coisa que você fala muito, né, sobre esse auto-amor no seu perfil, quando a gente fala sobre auto-amor, de se amar, vem junto aí na bagagem o autoconhecimento também, né, até porque não tem como a gente se amar sem se conhecer totalmente nas profundezas, suas essências, enfim. Então, como que a maquiagem também pode ajudar nesse processo do autoconhecimento, do auto-amor? O que você aprendeu aí nesse tempo acompanhando tantas mulheres? Sim. Bom, bem, na verdade é o seguinte, né? Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para se maquiar? Assim, real. Vou me maquiar. Peraí, gente, vou ali me maquiar rapidinho. O que você faz? Ai, meu Deus. Sim. Me olho, vou me olhar e ver o que eu preciso fazer. Você pega a sua necessaire e você senta na frente de um espelho. Então, você queira ou não, quando você faz um processo de automaquiagem, você se conecta com você mesma. E aí, que é muito doido, porque se você intenciona esse processo de autoconexão, né, às vezes você pode fazer no piloto automático. Você tá na autoconexão, mas você nem tá muito se lixando para isso. Mas quando você toma consciência disso, você intenciona esse momento, que é só seu, porque também tem isso. Você não consegue se fazer 1000 coisas e se maquiar ao mesmo tempo. Não dá para lavar uma louça maquiando, não dá para varrer uma casa maquiando, ou até numa reunião de não. Você precisa de que seja 5 minutos, mas é você, seu reflexo no espelho e a presença, o mindfulness, né, que é tão poderoso que a gente fala, é estar ali no momento presente. Só aí já tem muita magia, mas quando você começa a intencionar no sentido de olhar para o fundo do teu olho, dizer coisas belas para você, assim como você diz para sua melhor amiga. Então, dentro do meu curso, eu faço muito esse resgate do auto-amor, porque é, sim, um campo muito potente que se abre quando você senta e olha para sua janela da alma, que é teu olho, na frente do espelho, para fazer o quê? Para se cuidar, porque a automaquiagem, ela não deixa de ser um autocuidado. Você tá ali pegando na sua pele, você tá tentando melhorar alguma coisinha em você, ou camuflar, né, qualquer que seja aí a coisinha que também não te agrada muito, então uma olheira, uma espinha que de certa forma te incomoda, né, então não gosto da maquiagem como transformação, mas ela é sim uma aliada de bem-estar, porque você se sente uma mãe no puerpério, que tá com uma olheira, gente, eu descobri inclusive essa magia no meu puerpério, eu comecei a passar corretivo para poder conseguir me ver sem chorar, literalmente, porque me ver daquele estado era um gatilho do que eu tava vivendo, sabe, daquele momento tão difícil, daquele momento tão complicado, então eu percebi que passava um rimeuzinho, um corretivo, eu já conseguia aceitar um pouquinho melhor a minha imagem no espelho, sabe? Então, é um ato de autocuidado. Sendo um ato de autocuidado, é sim um caminho de autoamor. E como você falou, não tem como você amar algo que você não conhece, né? Você conhece uma pessoa hoje e aí você quer sentir amor por ela, não vai. Você só vai sentir amor quando você conhecer essa pessoa, souber o filme que ela gosta, a série que ela gosta, a comida que agrada. A gente realmente ama aquilo que a gente conhece. Então, o processo de autoconhecimento não é balela, não é assim, sabe, um clichêzão dizer, autoamor e autoconhecimento são melhores amigos. São sim, não tem como desconciliar uma coisa da outra, sabe? Então a maquiagem é muito poderosa porque é isso, é um momento que você vai sentar, você vai parar o mundo lá fora, vai se cuidar, você vai se pegar, vai se olhar, vai se cuidar literalmente, né, com esses pincéis, com esses produtos, e se você intencionar esse momento como um ato de autocuidado, nossa, Thaís, dia após dia, sabe? Eu, assim, graças a Deus, eu consegui ter essa sacada muito forte e consegui desenvolver um método, e hoje já são mais de 200 alunas, né, do meu curso, e eu tenho, assim, cada tipo de relato que é inacreditável, surreal, de mulheres que começaram a se maquiar de forma intencional no dia a dia. Porque é isso, não é maquiar uma vez na vida ou tá na morte. É no dia a dia, é um dia ali, outro tal, nananana. Dali um ano você praticando esse ato de autocuidado, de autoconexão, você realmente aciona, assim, muita potência de autoestima, de autoamor mesmo, de autoconsideração, sabe? Gente, eu juro por Deus, já teve gente que já falou pra mim, eu saí de um relacionamento abusivo depois do curso. Eu
hoje tô num outro patamar na minha profissão, porque eu comecei a me maquiar e aí eu pisava diferente no meu trabalho. E as pessoas começaram a perceber, e em um ano eu tive uma puta de uma transformação na minha carreira. Então, assim, é verdade que é uma ferramenta de muito poder pessoal para a mulher, se assim intencionamos e se assim colocamos numa prática diária, sem olhar o que o mundo espera de mim, da minha beleza, e olhar para mim, para dentro de mim, e porque eu quero expressar primeiramente para esse reflexo no espelho, sabe? Porque a gente passa, às vezes, a vida toda sem se olhar no espelho e dizer, ai, como você é linda, ai, como você é foda, vai, ô mulherão, isso aí, incrível. Só que a vive elogiando todo mundo afora, sabe? Então, é um exercício muito forte de autovalorização mesmo, sabe? E você fala muito de autoaceitação, e é um tema muito importante até para a gente trazer, porque na sociedade em que a gente vive, em seguir padrões, em que tem aquele padrão de beleza, né? Enfim, eu acho que é muito importante a gente trazer essa questão, né, da gente se achar bonita, achar a nossa beleza, encontrar a nossa beleza, enxergar essa nossa beleza, se amar dessa forma. Mas aí entra uma dúvida aqui de qual é o limite disso numa maquiagem, em que você vai esconder manchas da pele, vai esconder, afinar o nariz, vai usar contornos para mudar, né, a forma do formato do seu rosto. Enfim, qual que é o limite aí, então, de não perder a essência, se aceitar e se amar do jeito que você é, mas a maquiagem que muda um pouco disso também faz você mudar a sua característica para poder se aceitar. Sim. Então, eu não sei qual é esse limite tênue aí da autoaceitação. Né? Eu falei aqui no comecinho, né, que era, toda vez que a gente fala de beleza, é um campo muito delicado, assim, sabe? Porque sim, a gente pode sim ficar um passo, inclusive da dependência, né? De repente da maquiagem, de qualquer que seja aí a muleta, né, que a gente usa para se sentir bem. E por isso o caminho tem que ser sempre inverso, né? Eu não posso depender dessa ferramenta de maneira alguma. E se maquiar através do autoconhecimento é, por si só, já diretamente um caminho de aceitação. Porque eu falo muito isso no meu curso, sabe? Você tem que entender das suas proporções, seus trenzinhos e tal, para fazer a maquiagem de acordo com os seus traços. E tomar consciência dos seus traços já é se aceitar, sabe? Eu gosto muito de falar de autoaceitação, mas esse termo em si, eu prefiro falar autoaprovação. Porque quando a gente fala assim, autoaceitação, parece muito que a gente tá simplesmente dizendo, é o que tem pra hoje? É o que tá Deixa eu aceitar, né? Vou aceitar, porque é o famoso aceita que dói menos. E não, na verdade, não é sobre simplesmente se aceitar, é sobre se aprovar, além de se aceitar, sabe? É olhar e dizer, eu curto isso aqui, porque isso aqui é meu, é a minha característica. Esses dias eu tive um relato muito lindo de uma menina que virou e disse pra mim, olha, porque eu tava em lançamento, né, então a gente fala muito do curso, e aí acaba que fomenta as sensações ali dentro de quem já viveu o processo. E ela disse, o mais importante pra mim no curso foi conseguir olhar no espelho e dizer, beleza, eu sou isso aqui, e isso aqui não tá errado, isso aqui é simplesmente o que eu sou. E a vida inteira eu fiquei olhando pro meu nariz, achando que ele não era pequeno o suficiente, olhando isso que não era aquilo o suficiente e tal, e depois quando eu parei para estudar o meu rosto, os meus traços, eu entendi que ele é perfeitamente harmônico para todo o meu físico, né? Então, quando a gente parte desse princípio de se maquiar pra gente mesma, saindo desse padrão, automaticamente a gente se conhece muito e passa a se aceitar, se aprovar, né? Então, eu acho que a automaquiagem, ela vem como uma amiga muito potente, desde que a gente não caia, né, nesse buraquinho aí de não se aceitar, de não conseguir se colocar para o mundo sem a maquiagem. Até por isso, inclusive, eu falo muito sobre não se transformar com a maquiagem, sabe? A transformação é mais energética, é mais do feeling sobre mim mesma do que sobre, que nem você falou, sobre afinar nariz, afinar o rosto, diminuir a testa, fazendo sei lá. Pode fazer, pode também. Tá, gente, ninguém tem que cagar regra pra ninguém. Acho que cada um tem. A liberdade tá justamente aí, sabe? Que a gente tanto busca. Mas desde que você tenha consciência disso. Então, eu posso, sim, hoje, afinar meu nariz, fazer o que. Mas por quê? Então, traz para o campo da consciência, sabe? É para o outro ou para mim? É para, né? Qual o objetivo disso? E aí a gente já consegue construir um campo mais saudável, inclusive da beleza, né? Porque o que a gente tem hoje, o que a sociedade espera da gente, é inalcançável, não é saudável, e a gente precisa urgentemente falar sobre isso e transformar, né? A beleza como a gente vê hoje.
Eu li uma coisa exatamente falando isso que você disse, que dizia que a maquiagem não pode ser um escudo nem uma máscara, e que a aceitação está muito além de nós nos aceitarmos como estamos. A aceitação é buscar nossa melhor versão, o que nos faz mais feliz. É dentro do que você disse, né? E se por dentro a gente não tá bem também, Helena, a gente pode ver isso, né? De começar por fora, dar uma mãozinha por fora, que às vezes dentro se resolve, né? Um pouquinho. Exato, e aí às vezes você dá um tapinha ali, 5 minutinhos e tal, você já consegue pelo menos olhar no espelho e falar, beleza, bora, oi, tudo bom? Sabe? Com um pouquinho de amor. E aí que é louco demais, porque aí você começa seu dia, maquia, aí você já tá um pouquinho mais segura pra ir pra fora, aí você vai pra fora, aí você tem um feito muito legal, e aí outra coisa acontece, Então assim, a maquiagem ela pode ser só um gatilhozinho, só um temperinho ali pra trazer pra fora tudo que já tem de muito incrível e potente dentro de você, sabe? Então por isso que é muito legal. E, inclusive, falando um pouquinho sobre isso, que eu falo tanto no meu perfil também, sobre a natureza do feminino, sobre a gente se conectar verdadeiramente com o que somos internamente. Então, eu falo muito sobre ciclicidade, sou apaixonada por esse tema, porque eu acho que o poder da mulher realmente está em entender quem ela realmente é, em essência natural, sabe? Tipo, eu, bicho, Helena, o ser humano, Helena, sabe? No mundo. E aí... Então, existem vários campos ali, né, da natureza feminina que a gente precisa dominar, eu brinco, né? Primeiramente, a natureza selvagem. Então, quem eu sou, mulher, tenho um útero e toda essa energia etérea de transmutação cíclica. Quem eu sou, outro campo, quem eu sou mulher no mundo, na sociedade, então no sistema que vivemos, né, entender que a culpa não é minha, de toda essa repressão, né, de todo esse conservadorismo que coloca a gente numa posição tão subjugada, principalmente no mercado de trabalho, quando a gente fala aí de independência financeira e tal. Então, muito importante, não deixa de ser um autoconhecimento, né? Entender quem a gente é dentro da sociedade. E, por fim, o autoconhecimento pessoal. As coisas que só você, Thaís, tem. Suas cores, seus traços, o seu cabelo, a sua né? E aí, aqui a automaquiagem entra muito profundamente, né? Nos traços, na natureza pessoal. E se você une tudo isso, você começa a intencionar esse conhecimento de quem você é pessoalmente, só você é única no mundo, ligado a essa energia feminina que todas nós mulheres temos de tão potente. E aí, começar a desenvolver seus projetos através dessa perspectiva, ligado a uma construção social, mulher, ninguém te para, sabe? Você vai com tudo pra cima. Então, eu acho que a maquiagem ela é muito, 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 muito potente, desde que a gente realmente faça esse trabalho de conscientização, de se entender no mundo, de se colocar. É uma ferramenta de luta, assim, sabe? Porque ela é comunicação, ela é expressão, né? Então, faz muito parte aí do que eu falo também nesse sentido, sabe? No dia que eu fui maquiada, a última vez que eu fui maquiada por você, porque eu já fui mais de uma vez, nossa, dá uma preguiça tirar aquela maquiagem, você fala, quero dormir assim, acordar assim amanhã, continuar linda desse jeito, porque eu já saí de lá, já fui fazer umas fotos, já falei, ai, Pri, pra minha irmã, vamos aproveitar e sair, já que a gente vai estar maquiada, você quer fazer tudo, porque você tá maquiada, lindona, né? Por isso, sim, um troço que desperta na gente uma vontade de ir pro mundo, de ver gente, de querer, né, fazer acontecer projeto. Já teve muitos dias, na pandemia principalmente, eu falava todo dia no meu perfil, pelo amor de Deus, nessa pandemia a gente se pinta, porque, pelo amor de Deus, a gente quase que fica louca, né, quase que todo mundo teve algum probleminha aí nos tic-tac da cabeça. E tinha dia que, eu tava largada, queria fazer um nada, eu falava, não, minha filha, vai lá botar um cílios postiços, pelo amor da deusa. A hora que você se vê pronta, assim, pintada, com intenção, sabe? Parece que brota de você, sabe? Transborda uma energia de ação, uma força de ação muito grande. Põe o cílio postiço, aí vem já uma energia, vai limpar banheiro. Total! Com cílios postiços. Que seja, independente do que você vá fazer, se você tá precisando de um estímulo, de arrancar umas energias aí de onde não tá tendo, experimenta se maquiar, estabelecendo esse momento de autoconexão, de presença, né? Inclusive no meu curso tenho até uma aula específica sobre isso, assim, sobre frases, eu faço um desafio, assim, sobre frases que eu digo para as meninas repetirem pro espelho. E quando a gente vai a longo prazo fazendo isso, é muito transformador, sim, no campo do autoamor, sabe? O autocuidado,
ele é um aliado muito potente do auto-amor, da autoestima. E fora isso, né, Thaís? Aí eu percebo muito grande, inclusive, essa dor na minha audiência mesmo, nas meninas que me acompanham ali, né? Não gosto nem de audiência, eu gosto de comunidade. Que a minha mulherada que corre ali comigo no Instagram, a gente é um clã, assim, é muito, muito legal. Então a gente troca num espaço de muita confiança, a gente troca sobre as nossas dores. E quando é para falar de autoestima, quando é para falar sobre corpo, sobre, né? Ai, é muito complicado, a gente sofre demais. Meu Deus do céu, estamos muito longe ainda de quebrar, sabe? Todos esses estigmas e esses padrões. Então, tratar da automaquiagem como uma ferramenta terapêutica talvez seja um dos caminhos. Eu brinco que o grande sonho da minha vida é fazer do meu curso, fazer dessa minha metodologia de ensinar maquiagem através desse resgate da potência feminina, né? Meu sonho é que isso seja um movimento, sabe? Que até saia de mim, da minha mão. Eu queria que todo mundo descobrisse esse poder e que mais e mais e mais pessoas ensinassem a ponto da gente, todo mundo entender isso como um grande aliado, assim, sabe? Da potência feminina. Porque vejo muito potencial. E Helena, para finalizar aqui, qual dica, então? Uma dica que você dá para essa mulher que está nos ouvindo agora, para começar esse caminho, a se olhar, a querer entrar nesse mundo aí, né, de se autoconhecer, de se enxergar, de começar a se maquiar, nem que seja um pouquinho por dia, para poder ir mudando isso de dentro para fora. Qual a dica que você dá para começar? Primeiro passo. Tá, beleza, bora agora então de teacher. Primeira coisa, tenham um corretivo da cor da sua pele, absolutamente da cor da sua pele, e aí é meio difícil, existe um pouquinho aí de autoconhecimento, literalmente, né, que a gente precisa saber, porque ele precisa estar dentro do tom e do subtom. O que é subtom? Subtom é o fundo da sua pele. Então, todos os seres humanos ou têm um fundo rosado, ou tem um fundo amarelado, ou tem um fundo neutro. Então, só para não deixar todo mundo aí, né, muito sem saber o que fazer, basicamente, é muito mais profundo que isso, mas basicamente, se você vai tomar sol e fica com marquinha fácil, você tem subtom amarelado. Se você vai tomar sol e fica camarão descasca, não bronzeia, você tem fundo rosado. E aí, se você vai tomar sol, você até bronzeia, mas você precisa de 5 dias pelo menos na praia, tá? Pelo menos, largateando lá. Aí você começa a ficar com marquinha. Você tem fundo neutro. Então, os cosméticos, né? A indústria de cosméticos sempre respeita a natureza humana, né? Cria produtos para se comportar na nossa pele. Então, todos os produtos de cores para camuflagem na pele, ou vai ter fundo amarelado, ou rosado, ou neutro. Então, tenha um corretivo com o fundo da sua pele e que suma no seu colo. Então, quando você bate o corretivo assim, ele tem que sumir no seu colo. Pronto, aí ele tá no tom correto para você. Então, tenha um corretivo do seu tom e experimente fazer a make, eu brinco que chama make de 10 minutos, que é a make que a gente realmente só passa corretivo nas olheiras, não só no saquinho aqui da olheira, tá? Pra quem tá só ouvindo a gente tem tipo uma canoinha, né? Que fica mais escurinho embaixo do olho. Passa um pouquinho além da canoinha, tá? Pra gente conseguir uniformizar com o tom total do rosto e também em cima da pálpebra móvel. A gente acha que olheira é só embaixo do olho, mas a olheira, ela é em volta de todo o globo ocular. Então, quando eu quero camuflar a olheira, eu realmente tenho que passar assim em cima também aqui do meu olho. Então, tem um corretivo da cor de vocês, façam essa camuflagem de olheira, mais um pouquinho de rímel. Então, passei o corretivo, passo um pouquinho de rímel e lip tint. Lip tint é um produtinho maravilhoso que dá pra usar de 1000 formas. Então, você passa na boca, dá pra dar batidinha também na bochecha pra trazer carinha de saúde, sabe? E só com isso, só com esse tapinha, são 3 produtos, né, que eu falei. Você usa o dedo mesmo pra aplicar tudo isso. São só 3 produtos, você vai precisar de 2 minutos no seu dia, começa a aplicar todo dia. Você vai ver o quanto que só isso já vai transmutar aí a leitura que você faz de você mesma no espelho de tô descansada, dormi bem, tô saudável, tô corada, tomei solzinho porque minha bochechinha tá vermelhinha aqui, são coisas que o cérebro lê, né? E aí ele já entende como bem-estar. Então você faz 1 dia, 2, 3, dali 1 mês você percebe que, poxa, nossa, que loucura. Esse ritualzinho pequenininho de manhã tá transformando tanto, assim, meu ritmo, sabe? Tô mais animada, tô mais pra frente e tal, né? E obviamente, né? Vou dar o segundo conselho. Vem me seguir, vamos aprender. Vamos entrar nesse universo que parece ser difícil, mas não é. Você só precisa se conhecer e precisa de técnica mesmo, passo a passo, método. Porque não deixa de ser uma técnica mesmo, sabe? Uma químicazinha aí que é possível pra todo mundo.
Antes de entrar aqui e perguntar suas redes sociais, um pouco do curso e tal, só uma dúvida. Em relação a esse fundo de cor da pele que você disse, né? Dando essas dicas. E até essa dica da make para o dia a dia. Isso também para quem é negra, da pele negra? Também funciona a mesma coisa? A mesma cor, mesma... Porque eu sei que existe... para quando você vai maquiar uma pessoa que seja negra, você precisa seguir umas coisas diferentes, né? Não é tudo igualzinho. Não. Então, essas dicas mantêm as mesmas, né? Um dos grandes mitos aí do mundo da maquiagem, e inclusive da indústria, né, de cosméticos, e isso vem mudando recentemente, muito recentemente, tá? Inclusive no Brasil, é de que negra tem pele quente. Ponto final. Mentira total. Negra tem uma infinidade de fundos de pele, assim como mulheres brancas, e pode ter um fundo mais neutro, um fundo mais oliva, que a gente chama, que é meio esverdeado, um fundo mais quente, amarelado. Então, vale a mesma regra. Precisa de processo de autoconhecimento do mesmo jeito, tá? E pele negra ainda tem mais um detalhezinho, que elas têm nuances de cores diferentes. Às vezes assim, em volta do lábio, no pescoço, né? Cada pele se comporta de uma maneira. E aí, então, também tem umas especificidades aí. Mas vale para todo mundo essa diquinha que eu dei da mesma maneira, tá? Helena, dica da semana. Um filme, uma série, um livro, pode ser sobre esse assunto ou não? O que você indica aí? Ai, sabe o que eu vou indicar? Puxa, eu tô na dúvida entre duas coisas, mas eu vou indicar uma coisa meio nada a ver com a paçoca, mas que me fez sentir tanta emoção, me fez sentir tanta coisa boa. Então eu vou indicar essa série que chama Manhãs de Setembro, da Lineker, que é uma mulher trans. E ela conta, né, a história dela, a carreira dela dentro aí da música e tal. E a Lineker, por si só, ela é uma cantora fabulosa. Pelo amor de Deus, quem não conhece, vai agora, depois de terminar esse Spotify aqui, esse nosso episódio, já corre lá e vai ouvir o som, porque é realmente muito maravilhoso. Mas dentro da série, né, ela conta a história de uma mulher cantora que passa aí por todos os desafios, né, que vive uma mulher trans no Brasil, né? Só que assim, gente, é de uma sensibilidade, é de causar tantos sentimentos, tantas coisas maravilhosas dentro da gente, que eu vou indicar essa série mais do que como maquiadora ou qualquer coisa, mas como mulher, sabe? Acho que vale a pena da gente assistir pra viver esses sentimentos assim, tão à flor da pele, lindos, e que também faz parte um pouco da nossa luta, né? Que nem você perguntou agora sobre mulheres negras. Acho importante também a gente dizer sobre a interseccionalidade de mulheres trans. Estamos falando aqui de um universo tão feminino, né? Nesse episódio, que vale a pena, então, a gente se olhar como um todo muito maior do que a nossa bolha. Então, essa é a indicação que veio no meu coração aqui. Não tem nada a ver com maquiagem. Vai ter maravilha. E suas redes sociais, Helena? Quem quer conhecer mais seu trabalho, onde te encontra? Vocês me encontram lá no Instagram, @Helena com H, Helena Coloma, _, porque o Helena Coloma não estava disponível, então é Helena Coloma, _. E estou também no YouTube como Helena Coloma, lá no meu canal. E por enquanto é por aí. Lá dentro do meu Instagram, vocês encontram também o meu canal do Telegram, que daí é onde eu dou muito conteúdo exclusivo, enfim. Venham, mulherada, bora se juntar, unir nossa potência, através de muito pincel e cor. E agora a gente tá gravando em setembro, né, de 2021, porque o podcast as pessoas ouvem daqui 2 anos, 3 anos. Por enquanto, você já fechou quantas turmas de maquiagem? Você vai abrir em breve? O que você tem aí nos planos sobre o curso, né, que você dá? Sim. Eu dava, né, curso presencial, e aí com a pandemia eu parei, daí por isso fui pro digital, e o meu curso online, graças a Deus, foi muito legal, assim, foi um super sucesso, e eu abro turmas, né, as turmas são modulares, o curso é modular, tem meu acompanhamento, porque a proposta é justamente a gente mergulhar em você, então não tem como eu simplesmente dizer, o passo a passo, não, a gente precisa de uma consultoria meio exclusiva, então eu monto turmas, né, de tempos em tempos, abro as inscrições, a gente monta uma turma, e eu levo essa galerinha, né, pela mão aí por um ano, um mês, desculpa, por um mês e pouquinho. Então, sempre eu tô com lista de espera em aberto, então pode me procurar lá se você tiver interesse de ficar na lista de espera. E eu também presto uma consultoria exclusiva para a gente fazer a montagem de necessaire segundo esse autoconhecimento aí profundo de você. Então, se você quer uma coisa mais ainda elaborada e tal, eu presto uma consultoria onde a gente senta, te estuda,
tanto com relação à personalidade, que nem você falou, né? A gente chama de temperamento dentro do universo da automaquiagem, quanto com relação a tom, subtom e visagismo. Então, formato de rosto, o que vai funcionar melhor, qual cor e tal. E também presto a consultoria para compra de produtos corretos, porque eu falo assim, todo mundo pode se maquiar porque todo mundo tem cérebro, só que você às vezes não consegue se maquiar porque ou não tem os produtos corretos para você, ou não tem os pincéis ideais para você, ou que você não pratica, porque é um negócio que se você pratica, você desenvolve essa habilidade, ponto final. Então dá para todo mundo. Então a compra dos produtos corretos é com certeza um dos pilares aí da automaquiagem do sucesso. Então nessa minha mentoria também é possível a gente estabelecer esse tipo aí de serviço. É isso. Maravilha, Helena. Obrigada. Obrigada por todas essas dicas maravilhosas que você trouxe aqui pra gente. Eu que agradeço, tá? Um prazer muito grande estar aqui na sua rede, nesse seu trabalho. Eu, mais do que convidada, eu sou ouvinte mesmo, ouvinte raiz, né? Do Em Casa Conversa. Gosto muito. Desejo vida longa e todo sucesso aí pra você, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Quero agradecer também a quem me acompanha aqui desde o começo, como a Helena, e também a quem está chegando aqui agora. Seja muito bem-vinda. Se você tem gostado do conteúdo por aqui e sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar nos custos que tem aqui para manter o podcast no ar, como as edições, o programa que eu uso para gravar, as plataformas para subir os episódios. Mas se você não puder ajudar dessa forma, você pode contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada. Beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.